Fala conosco de uma forma sobrenatural. Eu preciso te ouvir. Em nome de Jesus. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Graça e paz. Amém. O Espírito Santo de Deus nos enviou de tal forma, de tal maneira, que nós vamos sair desta casa de oração da mesma forma que aqui entramos. Sairemos transformados, purificados, santificados, libertos e nos sentindo muito amados. Mas a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Quarta-feira, culto a Deus, oração pela nossa família. Você que saiu da sua casa para interceder pelos seus, esse é o melhor momento, essa é a melhor hora. Nós temos que estar posicionados em oração, buscando a face do Senhor, o entendimento, o conhecimento, para podermos interceder pela nossa casa. Não é por força nem por violência, diz a palavra do Senhor, mas é o Espírito de Deus que clama através das nossas vidas, que ora através das nossas vidas. Ele vai até o Pai e chora com os gemidos inexprimidos e diz: Abba, Pai, ajude-os, dê forças, capacidade para eles poderem suportar o processo, os ataques do dias maus. E é assim que nós vamos fazer nessa noite, pedir ajuda que vem do alto, porque de nós mesmos nada somos, nada podemos fazer. Se o Senhor não nos ajudar, nós não teremos capacidade nenhuma para fazer nada. O sopro de vida é dele, a vida a qual vivemos é dele, o pouco a pouco temos é dele, tudo é para ele, são todas as coisas. Graça, misericórdia se renova a cada amanhecer por causa da sua bondade, do seu amor, do seu cuidado. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a adoração. Por isso, abra seu coração. Deixe o Espírito Santo sondar você. Só Ele tem esse poder para nos examinar. Através da nossa consciência, Ele diz: examine-se o homem a si mesmo. É Ele que está na nossa consciência para nos dar a capacidade de nós nos examinarmos, porque nem nós mesmos sabemos nos examinar da forma e da maneira que Deus quer. Por isso, nessa noite, nós clamamos, nós pedimos, nós oramos, nós suplicamos e nós agradecemos ao nosso Deus, ao nosso Pai, que é o nosso amigo, que é o nosso abrigo, que é a nossa força, que é aquele que pode nos ajudar nas nossas fraquezas, na nossa humanidade. Por isso, comece orando. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Eis aqui as nossas vidas, mas nós não estamos só, nós representamos a nossa casa e toda a nossa família. E é para Ti, por causa de Ti que nós estamos aqui, mas também por causa da nossa família, Pai. Que nós nos juntamos nessa casa de oração e oração. Pois a Tua palavra diz que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. E nós somos justos porque Jesus nos justificou. E a nossa oração, juntamente com a oração dos nossos irmãos, vai trazer um poder tão grande do céu, que vai abrir as cadeias, quebrar as correntes, dar vista ao cego, faz o surdo ouvir, tira a dureza que você é rebeldia do coração, pelo poder da oração. Em nome de Jesus, assim nós cremos, e assim vai acontecer. Sinais, milagres e muitas maravilhas. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo Deus. O mesmo Deus que agiu no passado, na primeira igreja, na igreja primitiva, aonde tudo começou, age também no nosso meio. O teu poder não mudou, a tua glória não mudou. O Senhor é o mesmo. E sabemos que nessa noite vai acontecer milagres, sinais, prodígios e muitas maravilhas. Porque a sua palavra nos afirma que onde estiver 2, 3 ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei. E é no teu nome que nós estamos reunidos aqui. É no nome poderoso de Jesus. Como ele disse, Pai, glorifica teu nome através da minha vida. Nós clamamos, glorifica, Pai, o teu nome através
Em resposta, o Simão disse: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre esta palavra lançaremos as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes dele começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da festa que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de gente. E arrastando ele do barco para a praia, deixou tudo e o seguiu. Pode sentar, por favor, fique à vontade. Nessa noite, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo marcou para que nós tivéssemos encontro com a sua palavra. E a mensagem de hoje é justamente a palavra de Deus. Jesus, quando ele falou para Pedro, experiente pescador, homem vivido em praias, cercado por barcos, tinha toda a habilidade, capacidade de saber o tempo e a hora onde haveria uma grande pesca. Mas nem a habilidade nem a capacidade de Pedro foram capazes de fazer com que naquele dia ele pudesse produzir uma boa pescaria. Tinha feito de tudo, usou a sua habilidade, a sua capacidade, a sua experiência, mas nada disso foi importante. Mas por que será que Pedro não conseguiu? Por que será que aqueles pescadores experientes sabiam o tempo e a hora que caía o peixe? Eles iam para uma praia, se cansar, se desgastar, sabendo que aquele momento não era um momento bom para a pesca? Com certeza não. A capacidade, a habilidade, a experiência deles estava dizendo que aquele seria o momento de uma boa pesca, que naquele momento eles iam fazer algo extraordinário acontecer. Só que Jesus tinha um outro propósito na vida de Pedro. Jesus tinha um outro propósito naquele momento. Por isso ele não deixou os peixes virem para as redes dos pescadores. Jesus impediu dos peixes chegarem. Apesar de serem pescadores experientes, pessoas capacitadas, habilitadas para trabalhar e produzir uma boa pesca, mas Jesus impediu os peixes de chegarem até aquelas redes. Qual era o propósito de Jesus naquele momento? Dar uma palavra de comando para Pedro e depois uma palavra de chamado para Pedro. Quando ele disse para Pedro: lançai a rede, uma palavra de comando. E Pedro argumentou, dizendo: mas mestre, nós passamos a noite toda tentando e não conseguimos. Mas ele usou de sabedoria, porque ele sabia que ele estava diante daquele que é divino. Não existe poder maior do que o poder que há no nome de Jesus. Não existe poder maior do que o poder da palavra de Jesus. Glória a Deus, verdade. Se ele declarou uma palavra, se ele falou uma palavra, pode esperar o tempo e a hora que vai acontecer. E foi o que disse Pedro para Jesus: se o Senhor falou, eu vou obedecer. E a obediência de Pedro gerou uma grande bênção, não só para ele, mas para todo aquele que estava no mesmo contexto de Pedro, buscando um mantimento para abençoar sua casa e toda a sua família. Pedro não foi abençoado sozinho. Jesus abençoou Pedro e todos os seus companheiros de trabalho, para mostrar que a bênção do Senhor ela é completa, ela é para ser
ele reconheceu que ele era um pecador, que talvez fazia dramas, que talvez fazia, como a gente fala aqui no Brasil, aquele jeitinho brasileiro, mas ele estava diante da criação perfeita de Deus, que era o único que podia dar para ele tudo aquilo que ele precisava e necessitava, sem precisar mentir, sem precisar enganar, sem precisar trapacear. A gente conhece a história de pescador. Muitos falam que eles aumentam tanto, quanto anedota, quanto mentira. Pedro era assim um pescador. Ele percebeu que naquele momento ele pôde entender quem estava na frente dele. E o que foi que o Espírito Santo, através de Jesus, porque ele ainda não tinha entrado aqui na terra, de forma a trazer o poder de Deus para o homem, mas ele estava em Jesus. É justamente, é só ele que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E naquele momento Pedro foi confrontado com o Espírito de Deus através de Jesus, e ele pôde reconhecer que ele era um pecador, ele era um pescador mentiroso, ele era um pescador que fazia tramas para poder trazer o seu alimento para a sua casa. Ele viu o poder manifesto de Jesus, que não precisou fazer nada, mas a palavra dele trouxe a maravilhosa pescaria, que até hoje é falada nos quatro cantos dessa terra. E naquele momento ele teve encontro com o poder da multiplicação. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está passando, mas se você tiver um encontro com aquele que multiplica aquilo que você precisa que seja multiplicado, você vai ver os milagres de Deus acontecer na sua vida. E foi o que fez Pedro ao se encontrar com Jesus. Ouviu o comando, obedeceu ao comando e depois, lá no 11, arrastando ele do barco para a praia, deixou tudo e o seguiram. Porque naquele momento Jesus estava chamando Pedro para o ministério, para ser um discípulo amado do Mestre, um homem rude, sem cultura, sem nome, sem fama, sem dinheiro, mas tinha um coração que agradou aquele mestre poderosamente, porque ele sondou o coração de Pedro e viu que ali tinha algo para ele poder usar para beneficiar outras pessoas. Porque diante de Jesus tudo se revela, tudo se transforma. E naquele momento Pedro deixou tudo e começou a seguir o Mestre, ao ponto de negar Jesus 3 vezes, mas chegou ao ponto de morrer por Jesus. Não como Jesus morreu, como ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Pode me crucificar, mas me vira de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então Pedro teve um encontro, e Pedro descobriu que ele era falho, que ele era fraco, que ele era um pecador, que ele precisava de Jesus. E quando nós não admitimos que nós precisamos de Jesus, e quando nós não admitimos que Jesus precisa mudar a nossa história, ele continua sendo só Jesus. Mas nesse momento Pedro teve encontro com o poder sobrenatural daquele que o chamou para ser o sal, a luz, uma referência para essa nossa geração. Deus não abandona os seus. Se Ele te chamou para algo, faça. Faça como Ele falou, que Ele vai te recompensar. Lutas virão, adversidade virão, mas Ele estará com você no barco. Para a gente encerrar, Marcos, capítulo 4.
capítulo 4, versículo 38. Vamos ouvir o que Jesus quer completar para nós nessa noite. E disse assim a palavra do Senhor: Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Não, vamos para o 35, eu quero ter uma revelação aqui. Vamos aqui no 35, começar no 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos passar para outra margem. E aí eles, despedindo a multidão, levaram assim como estavam no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, fique quieto. O vento se quietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Que é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mais uma ordem de comando de Jesus, quando ele disse: Vamos para outra margem. Mais uma ordem, mais um comando, mais uma direção. Mas nós sabemos, irmãos, que quando Jesus dá um comando, dá uma ordem, o nosso adversário se levanta. Ele vem com toda a fúria contra nós, porque ele tenta nos parar, ele tenta nos desmotivar, ele tenta nos desanimar. E além de tudo, ele rouba até a nossa fé, porque nós não somos mais meninos na fé. Nós já temos uma fé crescida e adiantada em experiência. Mas ainda hoje, nós ainda tememos algumas coisas, ainda hoje, ainda temos uma dificuldade de acreditar no poder tão grande que é o poder de Jesus. As lutas, a adversidade ainda mexem com a gente, ainda faz a gente ficar com medo, ansioso, preocupado. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Será que vocês não têm fé? Será que vocês não sabem que foi eu que mandei? Será que vocês não sabem que eu que dei essa ordem? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão preocupados? Eu estou aqui. Eu posso estar dormindo para saber qual é a atitude de vocês, mas eu estou com vocês até a consumação do século, até a consumação do tempo, e até que eu venha, o meu Espírito estará com vocês. Não tenham medo, avancem, podem ir. Eu dei uma ordem, eu dei um decreto, eu dei um comando, eu dei a ordem. Só obedeçam, diz o Senhor. Mas o nosso adversário, ele quer nos parar, porque tem um propósito maior. E qual é o propósito de Deus para nossas vidas? É que a gente seja bênção para outras pessoas. Quando ele ensinou o Pai Nosso, nada ali é referente a uma única pessoa. Sempre é nosso, sempre é nosso, sempre é nosso. Nada é meu, nada é teu, tudo é nosso. Então, quando ele deu uma ordem de comando, vamos passar para o outro lado, ele tinha um propósito por isso. E o propósito não era levar aquelas pessoas a uma tormenta, a uma tempestade, a uma ventania, não era. A vontade dele era fazer o que está aqui no 5. Capítulo 5, aí mesmo Marcos. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem, a terra dos Genazarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio do túmulo ao encontro de Jesus. E esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prender, nem mesmo com corrente, porque tendo sido muitas vezes preso com corrente e cadeia, as cadeias foram quebradas por ele, as correntes foram despedaçadas. Ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos
quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. É para isso que Jesus quer. É para isso que Jesus nos chamou. Para nós libertarmos cativos e oprimidos. Pecadores como nós, para serem perdoados dos seus pecados. Para que o céu se encha de filhos amados e o inferno fique vazio de filhos rebeldes e desobedientes. Mas o nosso adversário, ele não brinca. Ele usa situações e circunstâncias para a gente ficar com medo, para a gente ficar preocupado, para a gente não atentar para o chamado a qual Deus nos escolheu para sermos seus discípulos. Porque a última coisa que Jesus falou, vamos rapidinho aqui em Mateus 28. Vamos ouvir as últimas falas de Jesus para a gente entender quão importante é o que Jesus colocou em nós para realizarmos para Ele aqui na terra. No 28 ao 16 diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se e falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Foi a última coisa que Jesus deixou para nós. Foi a última fala dele. E depois ele subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai. Mas ele nos chamou. Ele nos convocou para essa grande obra, que é ser discípulo dele, para pregar o Evangelho, libertar os cativos e oprimidos das garras do diabo. Mas nós não nos atentamos para isso, irmãos. Nós ainda não despertamos para isso. Mas eu fico tão preocupado, irmão, quando a gente lê, quando Jesus fala sobre: tive fome, não me deste comer. Tive frio, não me vestisse. Estava doente, não me visitasse. E ele diz, e perguntaram para ele: mas quando foi que te vimos assim? É quando vocês deixam de fazer para alguns dos meus. É para mim que vocês estão deixando de fazer. E ele diz que as pessoas que deixam de fazer isso vão para onde, irmãos? Ele não diz que vão sofrer dor e sofrimento, ranger de dente. Ele diz: vai para o inferno, irmãos. É para o inferno. Por quê? Porque ele nos convocou, ele nos chamou, ele nos deu uma direção, uma ordem de comando para a gente passar para outra marcha, para que a gente possa libertar os cativos e oprimidos da garra dos diabos. E o que é que nós temos feito? Será que nós temos atentado para esse chamado? Será que nós temos priorizado esse chamado na nossa vida? Será que nós temos usado essa autoridade que está sobre nós para fazer a diferença? Por isso Deus está aqui, através do seu Espírito, nos convencer que nós precisamos fazer mais, que nós precisamos avançar mais. Não só orar pela nossa casa, nem só pela nossa família, porque o Pai não é só da nossa família, o Pai é nosso, é de todos aqueles que precisam de socorro, de paz, de milagres e de salvação. Por isso, nessa noite, na presença dEle, coloque à disposição do reino seu
pensar. Comece agora a conversar com Ele. Querido Deus amado Pai, como fez Pedro, que disse: ai, eu sou um pecador. Nós somos pecadores, Senhor. E muitas vezes rebeldes, desobedientes, que ouvimos a voz de comando, aceitamos o chamado, mas não estamos produzindo frutos, porque nós estamos com medo, preocupados, ansiosos com outras coisas. Nos ajude, Pai. Nos alinha hoje com tudo aquilo que o Senhor já colocou em nós para realizarmos. Como foi com aquela tempestade, que o Senhor deu uma ordem e ela teve que se acalmar, se aquietar. Faz isso conosco. Se a nossa alma está inquieta, aquieta a nossa alma, para que a gente possa obedecer e cumprir teu chamado, para libertar os cativos e oprimidos das garras do nosso adversário. Porque Jesus veio aqui e nos ensinou e nos deu poder e autoridade para que no nome dele nós pudéssemos fazer coisas maiores do que ele fez. Porque ele já ia com 33 anos, ele já ia para a tua presença, para a tua glória, para sentar-se à sua direita. E ele nos deixou aqui com essa autoridade para sermos o instrumento nas suas mãos. Renova nossas forças, nos dê novos ânimos, coragens, ousadias e intrepidez, para nós não fraquejarmos, não ficarmos com medo, e não nos paralisarmos, e não deixarmos que o nosso adversário, mentindo, nos engane, com a sua força maligna, tentando nos parar. Por isso, nessa noite, Pai, nós pedimos a tua ajuda, reconhecendo que somos pecadores, que precisamos do teu perdão, da tua ajuda e da tua capacidade, da tua força, para fazer do nosso ministério um ministério que agrade, que dê frutos, que nós possamos servir uns aos outros, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que tem, você que nada tem, apresente a sua oferta, seu dízimo. Você que trouxe, você que não trouxe, apresente a sua vida. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós cremos no teu poder, na tua graça, na tua misericórdia, no teu favor. E é por isso que nós aqui apresentamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas principalmente o nosso coração. E juntamente com o nosso coração, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, para sermos, Pai, impactados pela tua presença, reconhecendo-te como Senhor e bom pastor, sabendo que nada vai nos faltar. Por isso nós declaramos no físico e no espiritual que só o Senhor é Deus, que não há outro além de ti. E é por isso que nós depositamos a nossa confiança com fé e gratidão ao Senhor. Nós devolvemos o dízimo e ofertamos as nossas ofertas com o coração alegre, com o coração generoso. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por seu amor, sua bondade, seu cuidado, não só hoje, mas sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem está com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem
que a nossa vida seja instrumento nas tuas mãos. Eis aqui, meu Pai, a nossa vida financeira colocada diante de Ti. Assim como o Senhor fez com Abraão, que o Senhor abençoou muitíssimo Abraão. E Ele deu o dízimo de tudo. Nós queremos dar o dízimo de tudo, meu Pai, das nossas vidas, das nossas finanças, da nossa casa, da nossa família, de tudo, de tudo. Nós queremos dizimar e ofertar com grande alegria, Pai. Abençoa aquele que tem, aquele que nada tem. Multiplique na vida dos nossos irmãos, Pai, a sua bondade, seu amor, seu cuidado, a prosperidade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Da mesma forma, Senhor, nós apresentamos o nosso pedido de orações. Fotografias aqui apresentadas, nomes aqui apresentados, pedido de orações, clamores, Senhor, de pessoas que precisam da sua ajuda, do seu socorro e do seu favor. Sabemos, meu Pai, que muitos estão interessados só nos teus milagres, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer salvar vidas. E que essa enfermidade, que essa dificuldade possa trazer essa pessoa não só para receber a cura ou para receber o livramento, mas para ser salvo. Convence, incomoda essas pessoas que têm seu nome aqui colocado, Senhor, que tem aqui seu pedido de oração. Convence, traga, não para a casa de oração, mas para a tua presença, para que possa congregar, para que possa fazer da sua vida um instrumento nas tuas mãos. Salva vidas, transforma vidas, liberta as vidas, Senhor, em nome de Jesus. E que teu poder se manifeste, tua glória se estabeleça, o domínio nos proteja, nos livrando de todo e qualquer mal. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, Senhor, nós apresentamos a nossa oração. Temos vivido dias difíceis, Senhor, na nossa nação. Como sempre falamos, nós não levantamos aqui nenhuma bandeira política, não. Nós não viemos para isso. A função da igreja é orar. A função da igreja é clamar. A função da igreja é pedir. Mas com certeza nós pedimos que o Senhor envie homens e mulheres cheios do Espírito Santo para fazer parte da nossa política. Pessoas comprometidas com o teu evangelho, pessoas comprometidas com a verdade. O Senhor possa mudar a história da nossa nação, transformando, mudando, capacitando pessoas para fazer o bem, não usar de mentira, de engano, de falcatruas. Pai, que haja justiça, justiça verdadeira, Senhor, não aquela justiça falsa. Que a verdade prevaleça, independente de quem seja, de onde venha, Senhor. Nós queremos uma nação liberta, abençoada, protegida pelos teus santos anjos, Senhor. Nós queremos ver a nossa nação livre da corrupção, da maldade, da criminalidade. E isso só diante de Ti, Senhor. A Tua palavra diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos poder dizer que nós somos felizes porque nós temos o Senhor como Senhor da nossa nação. Que não tenha outro Deus além de Ti. Que não tenha outro Senhor além de Ti. Que só o Senhor seja Deus. Que só o Senhor seja Senhor da nossa nação. Abençoa todos os políticos da nossa nação. Transforma as suas mentes, seus comportamentos, as suas atitudes. E que eles possam viver a verdade que liberta de acordo com a Tua palavra. Salva, cura, liberta e transforma a nossa nação. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Domingo nós começaremos o projeto de Deus para as nossas vidas. Pode ser o Senhor. Não falte, será um momento impactante. A palavra de Deus diz assim: só eu sei os pensamentos que penso a vosso respeito. Então só Ele sabe o projeto, o plano que Ele tem para cada um de nós. Não adianta você escrever no papel e dizer: Senhor, me ajude, bênção financeira, bênção familiar, bênção espiritual. Não, dê para Ele a carta em branco e deixe Ele projetar para você, pois só Ele sabe os pensamentos que Ele pensa a vosso respeito. Ele quer transformar a sua vida através de um novo projeto que Ele vai entregar nesse ano de 2026. Não falte. E o nome, o tema
desse projeto de Deus para nossas vidas, além desse a qual eu falei, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Nós temos que negar a nossa vontade, os nossos desejos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Nós não temos tempo a perder. O dia está chegando em que não teremos mais tempo para fazer nada. Então vamos trabalhar enquanto é dia, porque quando a noite chegar, não temos mais o que fazer nessa terra. Nós queremos estar aqui, Pai, envolvido na obra que o Senhor colocou em nossas mãos, a tempo e a fora de tempo. Por isso nos ajude, para que nós possamos continuar na nossa caminhada. E que esse projeto que o Senhor está trazendo para as nossas vidas, que nós possamos realizar no 2026. Que a gente possa, no final do ano, dizer: nós combatemos o bom combate, nós corremos e fizemos da nossa carreira uma linda história de amor e cuidado da parte do Senhor. Não que a gente vá guardar a fé, porque nós teremos mais um ano, mas a carreira nós vamos correr. Em 2026 nós vamos nessa corrida para que o reino do Senhor seja estabelecido nessa terra e que vidas sejam salvas em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada, um sono tranquilo e reparador, levar-nos em segurança para os nossos lares e que quando o novo amanhecer chegar, cheio de amor, temor e alegria, nós possamos te servir de todo o nosso coração. Pai, nós queremos clamar pela nossa casa, pela nossa família, pedir que o Senhor dê com providência nessas causas, que para nós é impossível, mas para ti não há impossível. Nós cremos, meu Pai, que não há impossível para ti. Aquilo que aos nossos olhos está difícil de acreditar, abre os nossos olhos espiritual para que a gente possa ver o teu poder manifesto, glorificando e exaltando o teu nome dentro da nossa casa, no meio da nossa família, salvando, libertando, curando e transformando todos da nossa casa. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, essa é a nossa intercessão. Nós oramos pelos nossos vizinhos, amigos, conhecidos, nossos irmãos na fé espalhados sobre toda a terra. Nós clamamos e pedimos ao Senhor que abra as cadeias, que quebre as correntes, que liberte o seu povo, porque o poder e a autoridade está sobre a igreja do Senhor. E como igreja nós declaramos cura, libertação, transformação e salvação sobre a nossa casa, a casa dos nossos irmãos e sobre toda a terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz, Amém. graça e paz e viva! Jesus. Viva Jesus sempre em nós e através de nós, na nossa casa, em toda a nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Literalmente.